Olá pessoal, paz do Senhor Jesus. Aqui quem nos fala é o pastor Willy Talvi. Eu queria deixar uma palavra para a nossa meditação, para uma reflexão para nossas vidas nesse dia, nesse tempo de caos, de crise, de tantas coisas. Eu queria deixar uma palavra para a nossa edificação, que se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Que diz assim: E sucedeu que, nos dias que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Eu vou estar repetindo mais uma vez o texto para memorização. E sucedeu que, nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. O livro de Ruth é um livro muito clássico, um livro muito pregado, um livro muito bem verbalizado, estudado e extraído de pregadores, doutores, professores, escola dominical. Eu não vou me prender em nada aqui do livro de Ruth, em seus pormenores, em suas particularidades. Essa live minha aqui, esse vídeo meu tem um tema, e eu queria refletir com você que venha a crise. O tema dessa reflexão é que venha a crise. E eu gostaria de trazer algumas verdades aqui sobre esse tema, essa reflexão nossa. O texto começa assim, E sucedeu que, nos dias que os juízes julgavam a terra, houve uma fome na terra. A primeira verdade aqui que nós podemos refletir neste dia é que a nossa pregação não impede que venham a crise. Eu vou repetir. A nossa pregação não impede que venha a crise. O texto vai dizer que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Eu tenho recebido mensagens de muitas pessoas falando para mim, nesse tempo de crise, de caos que estamos vivendo, muitas pessoas cobrando de vários pregadores que pregaram e profetizaram, dizendo que seria o ano da vitória, o ano da bênção, o ano da conquista, e de repente acontece esse caos. E muitas pessoas têm me perguntado por que está acontecendo isso. Eu quero dizer para você que a nossa pregação não impede de vir a crise. Até porque se Deus quiser enviar uma crise, uma fome para provar o povo, Deus envia. Então a primeira verdade que eu aprendo aqui, eu quero que você aprenda, você que vai estar assistindo esse vídeo, que vai assistir esse vídeo, é que a nossa pregação não impede que venha a crise. A segunda verdade aqui que eu aprendo é que no dia da crise vai se revelar quem está com você pelo que você tem ou pelo que você é. Eu vou repetir. No dia da crise vai se revelar quem está com você pelo que você tem ou pelo que você é. O texto vai dizer que um homem com a sua família sai das terras de Belém. E esse homem que saiu a peregrinar era Elimeleque. Ou seja, Elimeleque saiu no momento da crise. Então Elimeleque estava revelando uma grande verdade. Elimeleque estava revelando que ele está no ambiente não por causa do Deus do ambiente, mas ele estava no ambiente pelo que o ambiente oferecia. Vou repetir. Elimeleque está sinalizando que ele está sinalizando que ele estava no ambiente não pelo Deus do ambiente,
mas pelo que o ambiente produzia e favorecia ele. Até porque a palavra Belém significa casa do pão. Então Elimeleque está lá pelo que a casa fornece, não pelo Deus da casa. E tem muita gente assim. Tem gente que ele está no ambiente até então, enquanto que o ambiente oferece o que ele quer. No dia que o ambiente não oferecer mais o que ele quer, ele sai do ambiente. Eu quero que essa síndrome de Elimeleque saia da nossa geração. Independente do que o ambiente forneça ou não forneça, continue no ambiente, porque ele é casa do pão. A segunda verdade, porque eu dei essa reflexão que venha a crise, a segunda verdade é que na crise, vamos entender uma coisa: o erro de uma decisão vai gerar uma projeção. O erro de uma decisão vai gerar uma projeção. Perceba que a saída de Elimeleque, a saída dele, ele vai perder os 2 filhos, ele próprio vai morrer, ele vai perder 2 filhos, entendeu? Só que tem uma coisa, nessa projeção que ele sai, esse erro, porque foi uma decisão errada ele ter saído de Belém, entendeu? Foi uma decisão errada. Então, esse erro que ele toma errado vai gerar uma projeção. Que projeção? A Bíblia diz que os 2 filhos de Elimeleque casam com 2 moças, uma chamada Orfa e outra Ruth. E nesse momento que vai gerar uma grande projeção, é que Ruth vai entrar no cenário. Então, um erro de uma decisão no tempo de crise gerou uma projeção. O erro de Abimeleque vai gerar uma projeção. Por quê? Porque Deus não vai perder com a decisão errada de ninguém. Vou repetir. Deus não vai perder com a decisão errada de ninguém. Deus nunca perde. Deus sempre projeta. Deus tudo tem propósito. Então Deus não vai perder com a decisão errada de ninguém. Ele faz a decisão errada de Elimeleque uma projeção para projetar Ruth. Eu quero liberar uma palavra para você. O erro de pessoas não vai impedir a projeção que Deus tem para você e o propósito futuro que Deus tem para revelar para você. Amém? Outra verdade que nós aprendemos aqui é que nesse meio contexto todo dessa crise, tem gente voltando. A Bíblia diz que houve fome na terra, mas agora se ouve dizer que a terra teve pão, tornou a ter pão. E agora Noemi, que era esposa de Elimeleque, volta para Belém. Volta. Só que tem uma observação, uma verdade muito interessante. Noemi não está voltando para recomeçar. Vou repetir. Noemi não está voltando para recomeçar. Prova, pastor William? Provo. Até porque quando Ruth e Orfa quer acompanhar ela impede de Ruth e Orfa acompanhá-la. E Orfa decide voltar para sua terra de morar, mas Ruth persiste e vai com ela. E ela persiste mais uma vez em querer que Ruth volte. E Ruth quer ir com ela. E ela diz: como é que pode? Eu não tenho mais filhos, eu não tenho mais, como se fosse assim, mais pessoas para você gerar uma descendência. Então na cabeça de Noemi, ela estava voltando, mas não estava com o sentimento de recomeçar. Tem muita gente voltando, mas voltando ainda frustrada, voltando ainda cheia de decepções, voltando ainda cheia de desilusões. E eu quero te dizer, volte, mas volte para recomeçar. Volte, mas volte para reestabelecer a sua vida. Volte acreditando que Deus pode dar uma engrenada maior na sua vida. Volte sabendo que o Deus da segunda chance é o Deus Todo-Poderoso. Outra verdade que nós podemos aprender aqui é que a crise não adulterou o nome de Belém. A crise não adulterou o nome nem o propósito de Belém.
Perceba que com toda crise, o nome Belém aparece. Belém de Judá. E é bem enfático. Belém de Judá. Então, em nenhum momento a crise deforma, adultera, altera o nome de Belém. O que eu quero dizer para você nesse momento, concluindo a minha reflexão, é que com toda esta crise que estamos vivendo, ela não pode adulterar nem alterar o que você é. Eu vou repetir. Com toda a crise que nós estamos vivendo e vamos vivenciar mais ainda, porque isso é só o começo de dores. Com toda a crise, você não pode deixar o seu ambiente, a sua vida, a sua história, seu ministério ser alterado. O seu ministério tem uma identificação, uma identidade. Você não pode deixar ele ser alterado. O nome Belém não foi alterado. Com toda a crise, continuou sendo Casa do Pão. Com toda a crise, continua sendo Casa do Pão. A crise não muda a nossa identidade. A crise não muda a nossa identificação. A crise não muda a nossa essência. A crise não muda os nossos propósitos. A crise não muda a nossa projeção. A crise não adultera a nossa identidade nem o nosso nome. Seja quem você é nessa crise. Seja uma Belém. Seja uma Casa do Pão. E essa palavra que eu deixo para você nesse dia, nesse momento de crise, para você meditar comigo, e Deus te abençoe em nome de Jesus. E se prepare para a próxima, que a próxima é forte também. Amém? Paz do Senhor Jesus.